E se eu disser para você que havia um ensinamento na igreja dizendo que para vencer o pecado era necessário conhecer o pecado profundamente? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Carlos Bernardo e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Hoje iremos falar da cidade e da igreja de Tiatira. Você vai perceber que ela é um pouco diferente das últimas 3 cidades aqui estudadas. A cidade de Tiatira não era nenhum centro político ou religioso. A sua maior importância estava na sua geografia. Ela estava localizada aonde passava ou no caminho do correio imperial e por esse caminho se transportava todo o intercâmbio entre a Europa e a Ásia. Em Tiatira ficava importantes grêmios do ramo de comércio. E eram grêmios como de lã, púrpura, bronze, linho. E esses grêmios, eles tinham uma espécie de proteção mútua. Eles protegiam tanto o comerciante, como também a área social, com o entretenimento para o associado daqueles grêmios recreativos. Então, se não participasse daqueles grêmios, se você fosse um comerciante e não fosse associado àqueles grêmios, era praticamente perder as esperanças de prosperidade. Então você praticamente cometia um suicídio financeiro quando não participava de algum dos grêmios ali daquela cidade. Você consegue perceber que não tem muita coisa para se falar sobre a cidade. A ideia é que a sua posição geográfica era a coisa mais importante da cidade e que ela tinha os seus grêmios recreativos voltados para o comércio. E na parte religiosa era muito interessante. Ao contrário das outras cidades, que havia templos, que havia uma adoração direta aos ídolos, na cidade de Tiatira era completamente diferente. A adoração então aos deuses acontecia dentro desses grêmios recreativos. Havia então as suas reuniões ali para os seus associados para falar realmente de comércio, falar de dinheiro, falar de vendas, mas depois eles já adoravam aos ídolos ali mesmo. Cada grêmio daquele, seja de lã, de púrpura, de linho, de bronze, do que fosse, tinha a sua divindade tutelar. Acabavam a reunião, então eles iam para banquetes, para festa. Então você participava daquele banquete, participava daquelas festas que eram festas completamente imorais. Então você ali já estava adorando a divindade pagã de cada grêmio. Diz assim o texto, eu vou estar lendo na tradução NVI. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dar-lhe-ei tempo para que se arrependa da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que arrependam-se das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina e não aprenderam, como ela diz, as profundezas dos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente se apegue com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Ao que vencer, fizer a minha vontade, no fim darei autoridade sobre as nações, e elas governará com cedro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá então entender um pouco dessa carta. Como está escrito, a igreja de Tiatira, ela é uma igreja muito operosa.
É a igreja que era marcada por fé, era uma igreja que era marcada pelo amor, era uma igreja que era marcada pela perseverança. No meio da tribulação, era uma igreja que aguentou firme, era uma igreja que estava em grande crescimento espiritual. É isso que a gente vê logo nos primeiros versículos da carta. Era uma igreja que tinha agenda cheia. O apóstolo vai dizer que ela era mais operosa, ou seja, ela fazia mais obras agora do que no seu início. Era uma igreja em expansão, era uma igreja realmente que estava em crescimento, mas não em sua totalidade. Não era todos os membros que estavam nesse crescimento. A gente vai ver isso já na segunda parte, então, ali da carta. Por que ela não era na sua totalidade que estava em crescimento? Porque na segunda parte, Jesus, o apóstolo João ali escrevendo, vai dizer que os defeitos daquela igreja. Falou primeiro da qualidade, como as outras cartas, mas aponta agora os defeitos. Vai dizer que aquela igreja estava tolerando uma certa profetisa por nome de Jezabel. Essa mulher, essa profetisa, ela estava exercendo um domínio muito grande da igreja. Jesus vai dizer que ela era uma profetisa, então ela tinha uma certa autoridade para subir no altar, para ficar melhor assim entendendo, para profetizar. A ideia de profetizar aqui não era algo espiritual, mas era subir lá em cima e passar ensinamento. Então ele está dizendo que havia uma profetisa e que eles estavam tolerando essa mulher ensinar o povo de Deus, só que esse ensinamento de Jezabel era um ensinamento completamente contrário às escrituras sagradas. O nome Jezabel significa puro, pureza. A ideia aqui é conhecer um pouco dessa Jezabel, porque a gente tinha a gente tem no Antigo Testamento a história de Jezabel, que introduziu o culto a Baal e a imoralidade sexual em Israel. Então a gente sabe muito bem da história dessa mulher. Já a Jezabel do Novo Testamento, ela estava fazendo a mesma coisa. Ela estava dizendo, o ensinamento dela se baseava que para você vencer o pecado, vencer uma tentação, você teria que conhecer em profundidade esse pecado, ou seja, conhecer as profundezas de Satanás. Então eu vou lá, peco, aproveito daquele pecado, analiso todos os cantos daquele pecado, e depois que eu já tiver uma certa experiência ali, atolado no pecado, aí sim eu poderia vencê-lo definitivamente. Só que a situação era complicada, porque grande parte da igreja, grande parte dos irmãos ou trabalhava num comércio ou tinha o seu próprio comércio, que teria então que participar desses grêmios. Então a Jezabel falava, olha, não tem nada a ver. Uma coisa é religião, outra coisa é profissão. Aqui a gente está na nossa profissão. Vocês têm que vir aqui nos grêmios, nós temos que ir para os grêmios, participar das festas, participar da comida sacrificada aos ídolos, porque é só profissional, não tem um envolvimento espiritual na coisa, mas é só profissão. Afinal de contas, eu preciso pagar os meus boletos, eu preciso pagar as minhas contas, eu não posso deixar a minha família passar fome, eu preciso honrar com as minhas obrigações, e o meu dinheiro vem do comércio. Uma vez que o comércio tem festa, uma vez que o comércio tem comida sacrificada a ídolos, uma vez que o comércio tem imoralidade sexual, não importa. Você precisa ir porque você precisa ter uma vida financeira muito boa. Esse era o ensinamento. Enquanto uma parte da igreja crescia, uma parte da igreja em fé, em amor, em perseverança, uma igreja verdadeira, o outro lado, preocupado então com o lado profissional, estava indo seguindo os ensinamentos de Jezabel. Então você vê que é bem parecido com a história do Antigo Testamento. A mulher estava lá no trono de Israel com seu marido, Acabe, e então o que acontece? Ela simplesmente coloca os ídolos e faz com que os israelitas se prostituíssem, né? Que era necessário adorar então não somente o Deus Yahvé, mas que poderia adorar outros deuses também, né? Instituindo então o culto a Baal. E essa
agora do Novo Testamento faz a mesma coisa, mas agora no lado financeiro. Eis aí a pergunta, né? Qual que seria então a decisão, né, a ser tomada pelo cristão? Vamos então seguir os conselhos dessa profetisa, afinal de contas ela está no altar, ela está pregando a palavra para que a gente pode ir nessas festas, que a gente pode participar, ou vamos fazer parte daqueles remanescentes que ficavam a par disso e procuravam ali então buscar a Deus e rejeitavam os ensinamentos de Jezabel. Qual seria a decisão certa a ser tomada? Jesus ele vai ali falar sobre qual é a decisão certa, porque ele diz assim: eu dei tempo para que ela se arrependa, para que essa profetisa esqueça esses mandamentos e volte juntos com os remanescentes a pregar realmente a palavra de Deus, para que possam ali estar firmes na fé e crescer mais como aquela igreja já vinha crescendo em certa parte. Mas ela não se arrepende. Ela não se arrepende dos seus ensinamentos. Ela continua a falar que não tem nada a ver, que é necessário participar dos grêmios, é necessário comer as comidas sacrificadas, participar das festas que levavam à imoralidade sexual e à idolatria, que isso não tinha nada a ver, que era algo profissional. Ela não quis se arrepender. Só que o castigo veio com cama, doença, morte e tribulação. A Bíblia é bem clara quando diz que o salário do pecado é a morte. Então ele define ali, Jesus ele define, não quer se arrepender? Então vão saber que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Eu vou matar os filhos dessa mulher, dessa prostituta, eu vou matar o filho dessa profetisa, né? Dessa imoral. Então Jesus está falando assim que a coisa ia ser muito severa, a não ser que eles que seguem os ensinamentos se arrependam. Então ficaria livre dessa punição. Só que aquele primeiro grupo, lembra que eu falei que eram pessoas que não estavam se misturando, não estavam indo através dos ensinos da profetisa? Eles continuavam ali, eram os remanescentes fiéis. Esses remanescentes fiéis, Deus faz uma promessa para eles. Já que muitos no meio ali daquela cidade, que era uma cidade geograficamente comercial, que era uma cidade que se localizava onde passava o correio imperial, o trânsito ali de mercadorias que vinha da Europa para a Ásia, e aquilo não encheu aos olhos do remanescente fiel, Jesus faz uma promessa para aquele povo. Diz assim para eles, que eles regeria as nações com cedro de ferro e despedaçaria como se as outras nações fossem barro, e também que lhes daria a estrela da manhã, que era a ideia aqui seria que uma glória futura, né, para ser assim bem raso, não se aprofundar muito, mas que eles teriam uma glória futura. Essa é a promessa. Enquanto Jezabel dizia para eles se aprofundar no pecado e para poder ter o domínio sobre o pecado, a promessa de Jesus para os remanescentes era: permaneçam fiel, busque a santidade, pois vocês vão reger as nações com cedro de ferro. E eu ainda vou lhes dar uma glória futura. A ideia aqui é o seguinte: enquanto ela estava prometendo ali vencer o pecado através de usufruir do pecado, ao contrário, Jesus está falando: tem intimidade comigo, que vocês vão reger nações e ainda terá uma glória futura. Então você vê que a promessa que Deus faz para aquela igreja é uma promessa gloriosa, e que se atentar aos ensinamentos de Jezabel é um engano tremendo. Ninguém vence pecado dentro do pecado. Jesus nos trouxe para a luz, e para a luz caminharemos. Então essa é a ideia. Bom, eu acho que esse então é o resumo aí tanto da cidade como da igreja de Tiatira. Você vai perceber que a carta ela é maior que as outras cartas. Não existe muitas coisas ali para falar da cidade. Era uma cidade que a sua importância era uma importância mais geográfica, mas que tinha uma adoração a ídolos bem obscura, bem camuflada. São perigos que até hoje rondam, né, a igreja nesse atual século, no século 21 em que vivemos. Então temos que ficar bem com o olho aberto para certos ensinamentos aí que falam de vida financeira, que falam sobre juntamente com o comércio
secular, né? Temos que prestar bastante atenção nisso. Eu acredito que esse foi o resumo. Se você tem gostado dos nossos conteúdos, eu gostaria que você compartilhasse esse ensinamento. Tem mais 3 cartas aí para trás, ainda tem mais 2 ou 3 para frente. Então eu gostaria que você compartilhasse, que você também curtisse o nosso vídeo, que você deixasse o nosso comentário e que também se inscrevesse no nosso canal, tá certo? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. A próxima semana tem mais um vídeo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.